Boa noite a todos que já estão entrando na nossa sala, no Instagram do Teatro João Caetano. E eu vou chamar o primeiro convidado da noite. Boa noite, senhor Antônio dos Anjos Júnior. Boa noite, Leandro. Dos Anjos é bom, gostei dos Anjos. Já tem nome de santo, aí já vai o anjo junto. Mas não sou anjos, não. Então, gente, boa noite a todos. Aqui mais um dia com a live do João Caetano. Esse mês a gente fazendo aqui pegando os programas né, da Prefeitura, da Secretaria Municipal de Cultura, né? Começamos com vocacional, com PIA, e hoje eu tenho, assim, um presente que é conversar com a EMIA, Escola Municipal de Iniciação Artística, que é um dos projetos mais lindos que eu já vi, assim, e que não é novo, né? Nós estamos aqui com o diretor da escola, o Antônio Júnior, que vai contar um pouquinho da EMIA para a gente. E também uma das ideias, né, Antônio, é a gente conversar sobre como que está a EMIA durante essa pandemia. Rimou, bom, mas a intenção foi boa. Foi boa. Boa noite, Leandro. Obrigado pelo convite participar dessa live do Teatro João Caetano. É a nossa primeira live da EMIA, assim, apesar dos professores, muitos dos professores estarem fazendo aulas online com as crianças, encontros e lives direta com as turmas, mas assim, em público e como convite é a nossa estreia, e a minha estreia, inclusive, numa live. Eu nunca fiz. Então, quero agradecer bastante o convite do Leandro e de participar dessa programação do Teatro João Caetano. O Leandro já começou dizendo que a Elia não é uma escola jovem, ela é uma escola jovem porque, né, 40 anos, a vida começa aos 40. Somos jovens. Somos jovens, sim. E a EMIA, esse ano, agora em 2020, completa 40 anos. Ela foi fundada em 1980 e atualmente, assim, desde da reorganização da Secretaria Municipal de Cultura, né, a EMIA pertence à Supervisão de Formação Cultural e Artística, onde também estão os Programa de Iniciação Artística, que é o PIA, o Programa Vocacional e o Programa Jovem Monitor Cultural. Então, a gente faz parte do guarda-chuva da Supervisão de Formação Cultural. Certo. Então, desde 1980, ela funciona no mesmo lugar. A escola começou no parque que chamava Parque da Conceição, antigamente, colado no metrô Conceição, colado, assim, descendo a escadaria do metrô já dá praticamente dentro do parque, e que agora o parque chama Parque Lini Paulo Raia. De um tempo para cá já mudou, né, o nome para Parque Lini Paulo Raia, mas os moradores da região ainda consideram ali como Parque da Conceição, que fica ali na rua Volkswagen, bem na saída do metrô Conceição, na Zona Sul aqui de São Paulo. É bom localizar, porque às vezes tem alguém que está assistindo em outra cidade, em outro estado, então fica na Zona Sul aqui de São Paulo, coladinho com o metrô. E bem colado, né? Tem tudo a ver Bem chamar colado. Parque Bem Conceição. colado. Desce o metrô Conceição, você está Sim. num pedaço ali não sei se ali é já a macro região seria o Jabaquara, mas é total Conceição, né? Uhum. E é lindo, né, cara? É lindo o parque, as casas, a Sim. gente é um mundo, assim, quando você adentra, né? Uhum. As casas são lindas, as 3 casas estão em processo de tombamento, né, pelo patrimônio municipal. Já há algum tempo, ela já tem entrado em processo de tombamento e começou em uma das casas que a gente chama de casa 3, né? A minha começou e ocupava uma casa só. Na casa 3 é onde fica onde fica a sala da direção, coordenação e a maioria das salas de aula também.
Daí, posteriormente, se expandiu para as outras duas casas que tem dentro do parque também. São as três casas históricas. E na casa 2 que é onde funciona a sala de dança, o ateliê, o auditório, que está fechado para reforma, e algumas salas de música também. E a Casa um que foi a casa que foi restaurada e entregue em 2018, a Casa um que é onde funciona a parte administrativa e também algumas salas de aula e o espaço da EMEA Galeria. Hum. Na Casa um tem a curiosidade de a gente recebeu uma doação, né, da artista visual Stella Barbieri, de uma obra que ela fez, uma obra que chama Alinhavos, que ela fez na época, acho que para o Sesc, mas com a intenção de, terminada a exposição no Sesc, ela gostaria de doar parte da obra, que é uma instalação, é uma obra bem grande, parte dessa obra para serem instaladas em escolas públicas. E uma das escolas que ela escolheu foi a EMIA, por ser uma escola de arte, uma escola pública de arte, a única nesse segmento de integração de linguagens, né, que trabalha com as 4 linguagens artísticas de forma integrada. Então, ela está lá no nosso acervo permanente, a obra da Estela Barbieri, Alinhavos, quando voltarmos para o modo presencial, está todo mundo convidado para ir interagir com a obra, é uma obra interativa. Que presentaço, hein, Antônio? Foi, foi. Na época, a mediação entre a Estela e a escola foi feita pela Simone Lima, que era coordenadora de artes visuais naquele momento, Uhum. e foi muito interessante, porque a gente começou, inclusive, um trabalho de formação com a própria Estela. Assim, ela nos convidou para participar de alguns grupos de formação em gestão, também o grupo de artes visuais para participar de uma outra proposta de formação com ela e para outros professores da educação regular. E foi uma parceria bastante interessante, assim, da EMEA Uhum. com a Estela e com o Binar, que é o espaço que a Estela tem lá na Zona Oeste. E eu acho surpreendente, não no sentido de por que não, né? Mas assim, uma escola de iniciação artística pública, fazendo 40 anos, é uma coisa no Brasil muito raro, né? É, Já eu acho que é um caso, sei lá, único não deve ser, mas eu acho uma beleza a gente ter a EMI aqui pertinho da gente, assim. sim, e nesse formato, que é o formato que a EMEA tem, né, a Secretaria de Cultura tem as outras duas escolas, Escola Municipal de Música e Dança, que fica na Aham. Praça das Artes, que são até mais antigas que a EMEA. Mas nesse formato de trabalhar as 4 linguagens, música, teatro, dança e artes visuais, e de maneira integrada, né, sempre com 2 professores ou 4 professores juntos numa mesma turma, eu acho que é única no segmento e realmente são 40 anos. A gente tinha terminado o ano passado e começado esse ano já com as propostas da comemoração dos 40 anos. Sim. Mas, devido a esse momento que a gente está passando e ao isolamento físico, a gente está, talvez, fazer alguma coisa de modo virtual. A gente não sabe como que vai ser o segundo semestre, ou deixar para o ano que vem para fazer as comemorações dos 40 anos. Aham. Antônio, como é que essa pandemia, o fechamento, né, o afastamento, como é que pegou a EMEA? Vocês já tinham iniciado o ano, né? Quer dizer, a Já. turma que entrou agora no final do ano, né? Se não me engano, os novos alunos entram no início do ano, são Isso, eles selecionados no... fazem a inscrição no final do ano e ingressam no ano posterior da inscrição, né? Só para dar uma contextualizada antes da gente de falar exatamente sobre esse momento, como a Ah, EMEA é uma escola que tem um curso regular, né? A estrutura da EMEA é assim, o curso regular é a espinha dorsal, digamos assim, da escola, que dura ali de 6 a 8 anos. A criança ingressa com 5, 6 ou 7 anos na escola e se forma com 13. Então, e as turmas são divididas por faixa etária. Então, tem uma turma de 5 anos,
uma turma de 6 anos, uma turma de 7, uma turma de 8, 9 e 10 anos são juntas as idades, porque é a experiência onde as crianças têm aula com os 4 professores das 4 linguagens ao mesmo tempo. E então eles ficam 2 anos nessa turma que é o quarteto, que a gente chama de quarteto, quarteto dos professores, que é a experiência onde as crianças até então passaram sempre por uma dupla de professores de linguagem diferente. Chegando com 9 anos, ela vai ter 4 professores, fica mais tempo na escola, né? Fica 3 horas e meia de aula, e com 11, 12 anos, a criança, o pré-adolescente já, ele escolhe uma linguagem para se formar, né? Música, dança, artes visuais ou teatro. E paralelo a isso, a escola oferece cursos optativos nas 4 linguagens e nesses cursos optativos são as aulas de instrumentos também, que a partir de 7 anos as crianças podem escolher entre um dos instrumentos que a escola oferece para fazer seus estudos ali individual ou em pequenos grupos, dependendo do instrumento. Uhum. E então todos os anos a gente abre no final do ano vagas para ingressantes. O ano passado a gente fez a experiência de abrir vaga para 5 anos, que são as turmas novas, né? Uhum. Para as pessoas se inscrevem por meio de um formulário eletrônico ou pode se inscrever também na escola. Quem não tem acesso à internet pode ir na escola que a gente faz a inscrição, no período de inscrição. E 6 e 7 anos a gente abriu como vagas remanescentes, que eram pouquinhas vagas. A gente optou por não colocar junto com as outras vagas no sorteio, porque gera uma expectativa muito grande para as pessoas. Às vezes são 15 vagas para muitas inscrições. E a, a gente fez um levantamento de 2018 para 2019, tiveram mais de 1.000 inscrições. Nossa. Então a gente achou, a gente analisou ali na coordenação e administração da escola que seria melhor abrir para os primeiros inscritos 6 e 7 anos e para sorteio as 5 anos, que eram mais vagas. Que aí foram 10 turmas, né? 2 por período. E aí foi bastante interessante, porque aí gerou menos expectativa nas famílias. Então, as crianças ingressam por meio de sorteio, né? A gente não tem um processo seletivo. Todo mundo que se inscreve tem a possibilidade de ser sorteado e entrar. E de 2017, 2018 para cá, a gente tem oferecido metade das vagas, 50% das vagas para as crianças de escolas públicas. Então, ela já se inscreve e concorre separadamente entre escola pública e particular e também proporcionalmente por região da cidade. Então, se no Jabaquara, Zona Sul, tem mais inscrição, a gente oferece mais vagas para lá. Mas a gente também oferece algumas para a Zona Leste, de acordo com as inscrições da Zona Leste, já que não tem uma EMEA em cada região, que seria o sonho de várias pessoas que passaram pela gestão da EMEA ou passaram pela divisão de formação, agora supervisão de formação, vários secretários de cultura, a ideia de ampliar o MEMIA em cada região. Então a gente tentou fazer dessa forma para ver se o quanto viria de pessoas das outras regiões para cá também. E o próprio PIA, né, que é o Programa de Iniciação Artística, ele já foi uma segunda tentativa que depois ele se transformou num programa independente, assim, ele já foi uma segunda tentativa de ampliação da EMIA, né, que teve lá no começo dos anos 2000 o projeto EMIA no Céu, que no momento da inauguração do Céu, ele tinha o projeto EMIA no Céu, que aí depois virou o Programa de Iniciação Artística, que é o PIA, que tem aí no João Caetano, que foi onde eu comecei, inclusive, foi no PIA, como educador do PIA, em 2008, 2009, e que também, por isso, chama Programa de Iniciação Artística, porque nasce da ideia e dos conceitos da EMIA. Não, eu descobri isso conversando com o pessoal do PIA semana passada, né? Essa origem do PIA na EMIA, ou seja, já Uhum, esse desejo de expansão da ideia da EMIA, né? Eu achei sim. muito legal essa linkada, sabe, né? Histórica, né?
no DNA. Sim, Ok. exatamente, exatamente. E a gente faz bastante, né? Tem professores da EMEA que foram do PIA, eu fui do PIA, tem professores da EMEA que vão para o PIA para ser o coordenador ou professor, educador, né? Artista educador, que é a denominação lá do PIA. E então existe esse trânsito e essa conversa, porque afinal de contas fazemos parte da mesma supervisão de formação cultural e artística que tem as mesmas ideias para a cidade, para o município. Antônio, está subindo aqui vários abraços para a professora tal, professor tal. Então, enfim, as pessoas estão Ah, entrando eu estou e vendo, tem vários matando. abraços. Está rolando Isso. uma coisa assim de ex-alunos, sabe? Eu estudei no ano tal. Que bom. Sejam todos bem-vindos, sintam-se abraçados. Os professores adoram quando ex-alunos voltam. Na escola a gente tem a experiência da professora Joana e da professora Camila, que foram alunas da EMIA nos anos 80 e 90 e agora são professoras da escola. Então é sempre teve a Júlia Salgueiro também que passou pela escola também foi aluna da EMIA. Então esse trânsito e esses abraços são sempre bem-vindos. O Rogério, que é coordenador de teatro, o Rogério Almeida, também colocou aqui nos comentários os endereços, o endereço do nosso Facebook, das nossas redes sociais, do Instagram e do Isso. site da escola, do blog, onde estão sendo postadas as aulas as atividades online que a gente tem proposto agora. Então Uhum. tá subindo aqui também. A gente combinou que ele vai postar 3 vezes, postou logo no comecinho, daqui a pouco ele posta de novo, o pessoal acessar. Não, porque a E todo momento entra uma pessoa e quer pegar o já rolou, e é muito legal repetir essas informações. isso, a gente já está repetindo mais uma vez aqui o blog e o site, o Rogério está colocando aqui, que é o nosso coordenador de teatro. Alguém mandando um abraço para você. Alguém mandou um abraço para mim, eu vi, foi o Adriano, que é professor das artes visuais da Ademia, mandando abraço. Abraços, abraços, que bom. Oi, oi, que bom. Geraldo tá aqui. A Natália, a Natália Cunha, que é a nossa supervisora da formação, está aqui também. Ela falou: sonho um memi em cada canto. Trabalho para isso todos os dias e eu estou aqui confirmo que realmente ela trabalha para isso todos os dias, desde que nós entramos praticamente juntos, ela na supervisão e eu na direção. E desde as nossas primeiras reuniões, isso é pauta, né? Todo ano é pauta a expansão da EMI, uma EMI em cada canto mesmo. Olha só, a Luana falando, La Buena Juanita, o La nome Buena, da. a Joana, Ah, é é, professora de artes visuais, a sim. Emia nos cria e a gente continua criando. Gratidão de voltar como professora. Uau! Muito bom, Joana, obrigado. É a Joana, uma das ex-alunas que é professora de artes visuais. A Joana entrou comigo no mesmo ano que eu entrei, como professora, a Joana entrou junto comigo também. E lá na EMIA, a gente tem esse formato, né? Os professores é, que durante um tempo são coordenadores também da escola, né? Então, o Rogério, que é professor da escola, está na coordenação de teatro, eu era professor de teatro, estou na direção, Beatriz Coelho está na coordenação da dança, professora da escola, a Adriane Krindges, que vai falar daqui a pouco, e o Antônio Vaz Leme são os coordenadores de música e o Fábio de artes visuais, Fábio Marques. Então a gente tem essa organização e mesmo os assistentes, né? A gente é organizado direção, assistentes, que é o Evandro Silveira, que foi professor de teatro da escola, a Renata Facuri foi professora de música, que está na assistência pedagógica, e os coordenadores de área que foram também professores da escola. Quer dizer, é uma estrutura muito bem montada, né, Antônio? Nos parece. Também para ter 40 anos, eu acho que isso foi refinando, né? Vendo as necessidades de melhor funcionamento, e vocês também foram atualizando esse organograma aí para atender, satisfazer, atingir, né, as metas de vocês com Uhum, mais propriedade, né? sim. Quando eu entrei, a escola já tinha uma lei, né? A lei que organiza a escola e que garante o seu funcionamento é uma lei municipal que foi criada e regulamentada em 2011, né? Então a escola já tinha mais de 30 anos,
quando a lei foi implementada, com a lei 15.372, uma lei do município que assegura o funcionamento da escola e o atendimento a crianças de 11 a 12 anos, de 5 a 12 anos, na verdade elas se formam com 13, e neste formato, né, direção, assistentes, a coordenação diária, que é um para cada linguagem, no caso de música, que são dois por conta do núcleo de musicalização e de estudo de instrumentos, Aham. e o quadro de professores, que atualmente são 51 professores das 4 linguagens. Tá. Antônio, uma criança, por exemplo, uma criança de 10 anos, ela pode ser ingressante? Ela pode começar? Não, Não, com 10 é com anos, não. 5 anos. É com 5 Ela anos. com 5, 6 ou 7 anos, elas podem ingressar na escola. Como o curso começa com 5 e termina com 12, 13, ela pode ingressar com 5, 6 ou 7. Eventualmente, já aconteceu no ano passado ou ano retrasado, 2018 ou 2019, que a gente abriu vagas remanescentes para a turma de 8 anos. Mas não é comum, porque quando chega com 8 anos, como tem esse percurso da criança dentro da escola, quando chega com 8 anos, ela já vai daqui a pouco para o quarteto, ter aula com 4 professores, então a gente limita o ingresso 5, 6 ou 7 anos para entrar. O que tem para as crianças de 10 anos, por exemplo, ou 11 anos, ou 9 anos, o que a gente faz é todo ano garantir que os professores vão dar oficinas abertas à comunidade. Então, das mais diferentes linguagens. Esse ano a gente está com 12 ou 13 oficinas, ou até Nossa, mais. número Então, bom. Número tem as grande. oficinas ao longo da semana, inclusive de sábado, tem uma oficina que acontece no sábado de manhã. Ao longo da semana tem oficina das todas as linguagens, de acordo aí com as pesquisas de alguns professores, com alguma coisa que eles queiram compartilhar, ou com demanda da própria comunidade. A Joana, por exemplo, que é a La Buena Juanita, que apareceu aqui, ela tem a oficina de bordado, que é para adultos. Tem os corais, são abertos também são abertos à comunidade. A orquestra também é aberta para crianças e adultos, e jovens, né? Uma orquestra infanto-juvenil. Tem coral para criança e adulto. Oficina de todas as linguagens para crianças e também para adolescentes e adultos. Então, a gente procura garantir que todos os anos tenham oficinas e atividades também abertas à comunidade, de um modo geral, para essas crianças que ficaram de fora, que acabaram não entrando no curso regular. Antônio, como é que está para a EMEA viver esse processo que a gente está vivendo? Como é que vocês estão não deixando faltar as Não deixando crianças? exatamente. A gente foi pego, a gente já tinha começado o ano, né? O ano letivo começou em fevereiro, no comecinho de fevereiro. A Andréa Fraga está colocando a gente se sente em casa lá. A Andréa foi diretora da EMEA antes de mim, é Andréia, professora de dança. A Andréa Fraga, que você conhece, está aqui, está dizendo que a gente se sente em casa lá. Realmente, tem muitos professores que estão lá, é o caso da Andréa mesmo, já está lá, já tá lá há muitos anos, há 20 anos, 30 anos. Então, e como são casas, né? E muito bem lembrado, às vezes a gente se sente em casa lá. É mesmo, se sente em casa. Inclusive, a exposição dos 35 anos da escola, quando a Andréa era diretora, foi diretora, que teve uma exposição no Centro Cultural São Paulo, não sei se você lembra, Leandro, e sim, também o livro dos 35 anos, que é esse livro aqui que tem lá na escola. e eu tenho. Você tem lá, tem vários, quando a gente voltar, quem quiser, instituições, a gente distribui, a gente doa os livros, pode buscar lá com a gente. Esse livro foi criado na gestão da Andrea e a exposição dos 35 anos. E a exposição chamava Escola de Arte Casa de Crianças. E, e, e era muito, porque e o livro também, né? Escola de Arte Casa de Criança. Como são casas, a gente realmente se sente em casa. Tem armários que parecem guarda-roupa embutido, enfim. A casa tem várias É uma histórias sobre. É uma casa. E voltando à pergunta que você fez em relação a esse momento, então, a gente já tinha começado o ano, as crianças novas já tinham ingressado, as crianças antigas já tinham voltado, quando a gente foi pego com a história do que a gente precisava se isolar,
por conta né, de uma pandemia que estava aí mundial. O que a gente, eu lembro na semana, foi em março, né, a gente parou exatamente quando começou a fechar, quando começou a indicar que era para fechar, a gente fechou. Né? A prefeitura já começou a indicar e já foi seguindo as orientações da prefeitura. Segunda-feira, na terça-feira a gente foi e a gente já não foi mais depois. Soltamos vários avisos. Eu lembro que eu passei no final de semana anterior ao fechamento, é, eu passei escrevendo comunicado para as famílias, assim, da sexta-noite, sábado de manhã, sábado à tarde, cada hora a gente escrevia um comunicado com algumas informações diferentes, porque estava tudo chegando muito rápido, muito rápido. E a gente marcou a nossa primeira reunião, 19 de março, assim, que tinha por Zoom, né, com os professores e os coordenadores, a gente se reunindo nós da gestão todos os dias, porque as famílias perguntavam, os professores perguntavam e a gente pegando as orientações daqui, dali, tanto das autoridades sanitárias quanto da prefeitura, para ver o que a gente fazia. E nesse momento a gente traçou um plano emergencial, a coordenação, a gestão da escola e eu, de atividades online e vamos tocar as atividades online tanto para as crianças da escola, vamos avisar as famílias que essas atividades estão acontecendo e também vamos deixar aberto para que outras pessoas outras crianças possam participar das atividades. Certo. E a gente os professores tiveram um pouquíssimo tempo assim, de planejamento das atividades. E na semana seguinte começaram a produzir os conteúdos para serem postados no blog da escola e também no site da Supervisão de Formação Cultural. Você consegue acessar os conteúdos tanto pelo blog quanto pelo site. Pelo site da supervisão, você consegue ir direto na turma. 7 anos, segunda-feira de manhã. Tá lá. 5, 6 anos, você vai direto na turma e tem atividade para as crianças lá. E a gente foi se descobrindo, se inventando nesse lugar digital, longe, né? Com algumas crises, porque eu trabalho com a arte e educação, o trabalho com arte e com as aulas é um trabalho muito de contato e de repente você só ter a tela do computador e a sua câmera para conversar com o seu parceiro de longe também e propor atividades para as crianças. E foi um trabalho de muita garra, assim, de nós, da coordenação, de vamos fazer, e dos professores, vamos fazer, e tem acontecido aí postagens lindas, a gente foi aprendendo, muitos professores não tinham o domínio das ferramentas, eu não tinha o domínio das ferramentas tecnológicas, vamos ver do que sai, então a gente deixou abertos os formatos, inclusive, para assim, quem tinha facilidade, quem conseguia fazer vídeos, faz vídeos, ou um PDF, ou uma foto, ou uma aula, ou uma orientação de ensinar a fazer um boneco de massinha, como teve, ou um PowerPoint que dá um percurso de alguma atividade, ou simplesmente dançar em casa, procurar um lugar para dançar em casa. Os professores foram se inventando, foram se recriando nesse lugar online. Eu acho que agora já está, essa semana a gente já está na 9ª aula, né? Os professores estão produzindo a 9ª aula desde que começou, que é uma aula por semana, e durante uma semana a gente para por mês para fazer uma reflexão sobre os conteúdos, um outro planejamento e recontinuar. Porque tem que ter esse momento da reflexão, né, Antônio? Porque eu acho que assim, nós fomos pegos muito de surpresa, né? Foi. Então a gente teve isso que você falou, né? Eu não sabia que eu conseguiria fazer aquilo, mas também descobri que eu também não consigo fazer aquela outra coisa, né? Então eu imagino que tem que ter a reflexão para você entender o que está pensando e o porquê que você está fazendo aquilo tudo, né? Sim, sim. Porque senão uma correria atrás de uma produção pura e exclusivamente produção, né? A gente começou nessa correria. A gente queria produzir e, assim, nós, a gestão, também preocupado de não ter essa lacuna, esse distanciamento tão grande. Já estamos distanciados fisicamente, né? Então, ter esse distanciamento também de ideias, de contato com
com as nossas atividades, a gente ficou bastante preocupado. A gente começou num processo de vamos produzir, aí, e toda semana, e os professores preocupados, mas toda semana foi. Sei que tem 60 postagens, mais 60 postagens por semana a escola. Nossa, E é muito. então aí, quando chegou no final de abril, paramos para vou parar para refletir. Aí elaboramos algumas questões de pensamento, ali de dificuldades também de cada professor, de cada turma, e de propostas, troca de conhecimento. Uns se dominavam mais uma ferramenta, outros outras. Então, aí foi todo mundo se ajudando e se ajudando no grupo de WhatsApp, um mandando para o outro o programa que era mais fácil para fazer a edição de vídeo, programa gratuito, mais leve, compressor, não compressor. Isso foi tudo feito realmente nas mãos dos professores que tomaram aí para si essas atividades. E E tem sido está, muito interessante. e está funcionando, né, cara? É Tá, impressionante. tá funcionando. É, Efetivamente, né? Tem-se resultados, né, Antônio? Tem sim, resultados para tem falar, né? resultado. Temos sim. A gente fez um mural, né, que veio da Renata Facuri, que é assistente pedagógica, que trouxe a ideia é um programa, um aplicativo que chama Padlet, que é onde as crianças podem postar as atividades que elas fazem. Porque quando os professores começaram a propor as atividades, eles propunham, a gente publicava e a gente não sabia mais o que acontecia com as atividades. Apesar de ter começado o movimento na secretaria da escola, com a Carla, que é a nossa secretária, e os jovens monitores, de contato com as famílias. Né? Tem acessado, não tem acessado? Tem e-mail, não tem e-mail? O que está de tentar ver o que aconteceu. Mas, assim, de retorno, os professores estavam assim, ficaram sentindo falta. E a Renata trouxe a questão do Padlet, que é um aplicativo fácil, acho que o Rogério deve ter colocado também o endereço do Padlet aqui, é aberto, ele é público, que as crianças e as famílias, as crianças podem postar as atividades que elas estão fazendo em casa neste mural. Então, neste mural fica todo, tão lá, aí ele está crescendo, ele tem um mês de pouquinho, ele é mais recente do que as próprias atividades que foram propostas, ele está crescendo e aí tem criança que coloca vídeo, ou só uma foto, uma pequena história. A gente consegue ver alguns, algumas devolutivas a partir dali. E teve um depoimento muito interessante de uma das professoras, da professora Gisele, de música, É. que uma mãe entrou em contato com ela, que um familiar que mora na Bahia estava fazendo as atividades, né, da criança. Cara, Então, genial. é um alcance que a gente não teria se a gente tivesse em modo presencial. Então, é aprendendo com a situação, né? Com a ocasião, a gente vai aprendendo e se reinventando. E o que tem acontecido ultimamente, agora nas últimas semanas, nas últimas aulas, nas aulas mais recentes, são as aulas online, daí das turmas. Né? As aulas de instrumentos, como a Adriane vai falar depois, começaram online já direto, de cara. Das turmas, não. Começaram com postagens, até porque era mais gente, e aí precisa da ferramenta que caiba todo mundo lá. E o que tem acontecido é que os professores foram, eles próprios, alguns deles, a Andrea, bastante envolvida também com essa questão de fazer aula online, a Adriana na oficina dela, alguns professores de banda, de 11 e 12, que já são as turmas é, mais, mais velhas, né, também começaram, é, foram entrando na questão das aulas online, e que parece que é uma tendência. Eu acho que Porque sim. os alunos, as Tá. crianças se veem, se encontram, e elas ficam muito felizes de estarem juntas naquele momento. Na semana que vem, nossa proposta é que as aulas aconteçam. A gente fazia sempre na última semana do semestre o lanche coletivo. Como não vai ter o lanche coletivo, então a proposta é que os professores que ainda não fizeram essas aulas, esses encontros com as crianças ao vivo, façam. E foi uma proposta que o Tunico trouxe de ter daquele momento deles fazerem um grande intervalão, né? Um intervalo, um recreio.
né, que os professores abrem a sala, propõem as atividades, mas que eles possam interagir entre eles também, que eles vão descobrindo as ferramentas de trocar fundo, botar a tela, se conversar, e as crianças, né, piram muito mais que a gente, vão lá na, na atividade digital. Então, a proposta da semana que vem, de encerramento do semestre, que depois vai ser reunião das famílias, é que as crianças se encontrem aí de modo online. Eu não sei quanto tempo que tá, porque eu falo pelos cotovelos. Então, você me Então, Antônio, eu avisa. acho que para a gente ficar com o tempo de conversar ainda com os dois professores, Aham. infelizmente, eu vou ter que falar assim, Antônio, obrigado. 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 Eu fiz um roteiro, segui meu roteiro, tá tudo certinho. E Não, obrigado amigo, mais uma vez, Leandro. muitíssimo obrigado pelo seu tempo, por esse esclarecimento, essa história toda da EMEA. E com certeza tem material para várias lives, mas o Uhum. Instagram, com 1 hora, ele encerra, sem pedir licença. Então, Sim, para ficar com tempo razoável de conversar com o Adriano e o Bruno, né, eu vou conversar com eles um pouquinho agora. sim. Obrigado mais uma vez. E Muitíssimo fica obrigado, aí Antônio. nossa provocação também, quem sabe fazer por área as próximas lives, ver como que tá a Não é? dança, como tá o teatro, tem as especificidades das áreas, né, as artes visuais, aí você pensa e a Gostei gente dessa ideia. conversa com os professores e coordenadores para ver as próximas programações aí do João Tá Caetano. bom, Obrigado, Leandro. então. Então eu vou chamar o Vando. Um abraço, Obrigado. querido. O outro para Então, bom você. trabalho aí. Tchau, Fica tchau. bem. Se Obrigado. cuida. Tchau. Pode deixar. Tchau, tchau. Bem, agora eu vou convidar o nosso professor de teatro, que é o Vando Pira. Cadê ele? Está aqui. Estamos aguardando o Vando entrar. Espero que ele entre. Entrou. Deixa eu Bem-vindo, acertar meu aqui essa amigo. bagaça. E aí, Leandro, tudo bom com você? Tudo certo e contigo? Tudo certo, graças a Deus, tudo tranquilo. Então, nós ficamos um tempão, né, conversando, eu e o Antônio, aí ficou um tempo menor para você, para a Adriane, e eu já peço desculpas por antecipação. Mas, de qualquer forma, eu queria ouvir você falar um pouco como é que está a questão, como é que é fazer, produzir aulas de teatro dessa forma virtual. Como é que está sendo, Wanda? Que loucura, né, cara? De repente isso É, acontece com a gente. foi. Foi um choque muito grande, lógico. No primeiro momento, como o Antônio falou, a gente ficou todo mundo um pouco assustado. Como é que a gente faz a interação corporalmente, visual, ver o outro? Foi uma coisa que fez a gente, caramba, como é que a gente vai fazendo, né? Então, acho que os professores da EMEA são incríveis, eu acho eles super ricos, eles são criativos, são geniais, assim, né? Então todos nós fomos nos movimentando, cada um do seu jeito, da sua possibilidade, desde que alguém que manja com o computador, aquele que não manja, aquele mais que tem um tato mais poético de uma imagem que se mostra, enfim, os professores todos foram criando e se recriando, e aí a gente foi trazendo essas informações para as crianças e sempre atento a perceber, cara, é um choque para todo mundo, para as famílias, para as crianças que tiveram um impacto, a gente estava sempre atentos, né? Eu me lembro nas conversas, sempre atento, puxa, mas como é que as crianças estão recebendo isso? Será que a gente vai dar muito material? Tem que ser coisa simples, tem que ser algo que atraga para esse ambiente que é virtual. E a gente foi organizando as nossas coisas. Então, foi um processo bem maluco, mas ao mesmo tempo de descoberta, de entender que é possível. É uma outra coisa, né? Tudo bem, né? É uma outra coisa, ainda mais falando de teatro, né, Leandro? É minha área, né? Mas é possível acontecer coisas que acontecem em interrelações. Hoje mesmo a gente deu uma aula assim, live mesmo, né? E as coisas que surgiam, os olhares, os objetos que eles traziam, era incrível. A gente, puxa, que legal. E essa relação que ele tem com essa câmera, com esse objeto,
já é mais fácil, né? Eu tenho 54 anos, então quando eu nasci não existia nem fax, sabe o que é, né? Hoje as crianças nascem já com o dedo assim, então é mais fácil. É só pegar isso aqui e virar como um instrumento, e é isso um pouco que a gente, todos nós estamos fazendo para que a relação fique mais próxima, fique aconchegante, fique afetuosa, como é na EMEA, como é a nossa relação com o João Caetano também, que para mim, a relação com o João Caetano, além de ser, falei até para você, além de ser uma relação artística, né, o espaço para apresentar, além de ser uma relação técnica, que tem toda aquela estrutura, que é muito legal para as crianças ver, é uma relação afetuosa. Eu preciso falar isso, que eu falei com a Milene, falei com você, que há muitos anos, vai ser rápido. Adriane, calma que a gente já vai. Há muitos anos a gente fala, chega no meio do semestre, as crianças começam a falar, professor, a gente vai para o João Caetano, não é para mostra de teatro EMEA. Vamos para o João Caetano? Os pais, vai ter João Caetano? Como é que é o João Caetano? O João Caetano foi construído por todos nós como assim, um elemento fundamental. Acho que a Andréa falou que é a casa da gente, né? E o João Caetano é uma extensão mesmo, com aquele quintal lá embaixo, que as crianças sentam, começam a comer, sempre pendura em algumas árvores, mas é uma relação muito forte e a gente agradece muito você, o João Caetano, o Júlio, a Natália, todo mundo que está super nessa parceria. Alguém passou aqui pela sala, que é o Júlio Maluf, eu acho. O Júlio, o César Dória. Essa parceria nossa é desde 88 que a EMEA faz as apresentações de final de ano, de meio de ano no João Caetano. Olha que parceria longa, cara. Não é mais. Eu me lembro que nessa década, de final de 80, eu conheci o João Caetano. Eu me apresentei, foi aí que eu comecei a conhecer. A minha relação com o João Caetano é muito extensa também, né? Tanto com a EMEA. E desde 2013 eu fui levantar aqui, são 4, 6 anos que eu dirigi os espetáculos. Então a minha relação com a EMEA foi super forte. Eu sempre pensei em construir algo que fosse além de só um espaço para espetáculo. Que fosse alguém que as crianças pudessem passar por lá, conhecer as cadeiras, você sabe, né, Leandro, conhecer os espaços. Eu me lembro que eu inventei, a gente brincou várias vezes, faz parte, com certeza, Andréa. Eu me lembro que a gente brinca com algumas crianças e João Caetano tá lá, toda noite. Se eu te contei isso já, Leandro? Não. Não? Sabe debaixo no fosso lá? Lá a gente leva algumas crianças e fala, o João Caetano mora à noite aqui, vamos ver se ele tá lá. E a gente entra lá. Tô falando pra você. Mas com certeza eu acho que ele anda por lá, viu? Eu tenho essa sensação. Não, e tem uma coisa que as pessoas, assim, o João Caetano, ele é muito próximo, né, geograficamente, fisicamente da EMEA, né? E a gente recebe a EMEA, assim, para o pessoal que a gente recebe a EMEA, o Teatro João Caetano recebe a EMEA 2 vezes por ano, para amostra de processos deles, de tudo. Então, assim, e com o Vando, que tem uma ação já meio de dirigir, às vezes, os espetáculos e tal, então é uma relação já antiga em todos os sentidos, né, Vando? Com a escola, com vocês, professores, porque os professores vêm e assumem a técnica do teatro, né? Porque um vai fazer o som, o outro vai fazer a luz, o outro vai instalar o cabeamento de não sei o quê. Então, assim, é um acontecimento para nós do João Caetano também, né? Semana que vem, EMEA. Semana que então muda tudo, né? Não é uma peça que chega, não é? É EMEA. Então, para a gente é bem diferente, né? Ô, Leandro, o Júlio está perguntando uma coisa aqui que eu acho que é super legal. Qual é o principal desafio para você como professor? Você se sucinto. Para mim, acho que o principal desafio é me aproximar das crianças. Os instrumentos, os métodos, os mecanismos, as estratégias, a gente vai bolando, mas é fazê-la se conectar. E quando a gente bola alguma coisa e mostra lá no Padlet, você vê, esses dias a Milene estava mostrando, olha, meu aluno mostrou isso. A gente ficou parado olhando uma ação que o aluno fez, que era incrível. Então, quando passa por uma questão de tocar, de ser afetuoso mesmo. A Madalone falou uma coisa importante, aqui eu sou conectado. A Madalone falou, foi o Kaká, o professor de teatro de 2012, Madalone, eu anotei aqui. 2012, o professor Kaká, que dirigia, quando eu entrei, ele falou, Vando,
o ano que vem vai ser você, hein? E eu, cara, não, o que é isso, que é isso? Grande, professor Cacá e tantos outros que passaram, a Cristo está aí também. E devo muito estudo, sempre pensei em fazer essa direção compartilhada. Devo muito colaboração de todos que ajudaram muito. Ajudaram, como você disse, na colaboração dessa realização das apresentações. Não, a gente sente essa pluralidade da EMEA quando vocês chegam, né? Essa coisa que o Antônio estava falando, de todo esse organograma, essa teia, né? Esse guarda-chuva gigante de pessoas, né? De assistentes, professores. As crianças, né? Elas chegam lá para preparar e fica aquele ensaio, fica aquela loucura. Quando começa, as crianças fazem assim, elas se colocam num foco, elas veem aquilo, falam, meu, eu faço parte de uma coisa muito grande. A EMEA se junta, se abraça. Eu assisti, desde 2003, eu assisti todas as apresentações. É muito emocionante, são joias e pérolas que passaram por aquele palco com quase 800 crianças numa semana de apresentação, que é incrível, quem não teve essa oportunidade tem que ter. Daqui a pouco isso passa ou não passa, mas a gente vai ter que fazer alguma coisa. Espero, né, amigo, que a gente volte. Eu acho que essas coisas virtuais que a gente descobriu, eu acho que elas devem ficar. O que é bom, o lado bom, elas têm que ficar. É uma produção interessante, mas tomara que a gente volte para o presencial logo, né, meu amigo? Tomara, tomara. Estamos aqui torcendo. Queridão, então eu vou chamar a Adriane para conversar um pouquinho com ela. Eu queria te agradecer muitíssimo. Beijo, fica bem e viva a EMEA. Viva sempre. Obrigado, Leandro. Obrigado, professores, por estarem aí. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau, queridão. Ô, Wanda, eu acho que você vai ter que sair aí para eu... Tá bom, eu saio. Tchau. Senão eu já começava a dançar aqui. Porque aí eu consigo chamar a nossa Adriane. Cadê a Adriane? Só um instantinho, sala. Estamos aqui. Não, não é você, Adriane. Isso. Estamos aguardando a Adriane para nós continuarmos a nossa conversa com o pessoal da EMEA. Olá, tudo bem? Tudo bom, Leandro? Bem-vinda ao Instagram do Teatro João Caetano, parceira. É a minha estreia nas lives. Então, Obrigada. A minha foi há pouquinho tempo atrás. Maravilha estar aqui no João Caetano. Eu estou me sentindo aqui no João Caetano. É um espaço tão mágico para a gente. Não, e com certeza, e para a gente é mágico recebê-los todos os anos. Eu tento forjar um teatro aqui, com um banner do teatro, de fazer disso realmente o momento do João Caetano, né? Adriane, e que loucura é essa? Como é ensinar música através do vídeo, através do virtual, enfim? Foi um susto. Foi assim, a gente teve uma semana de tempo para planejar. Então, muito rápido. A nossa preocupação foi perguntar a todas as famílias se elas teriam uma conexão, um aparelho ou internet para fazer as aulas. Como todas disseram que poderiam, então os professores compraram essa ideia com a gente. E aí a gente já partiu, dia 30 foi a nossa primeira aula online. Então, desde o dia 30, as crianças continuam com as aulas normalmente, no horário da aula delas. Essa conexão a gente não perdeu. Certo. E as crianças que ingressaram agora, Adriane, elas não estão sentindo uma certa dificuldade, porque não criaram uma relação com a escola, não teve tempo, né, hábil para isso, né? Esse foi o grande medo, foi um receio dos professores, porque a gente trabalha com iniciação. E mesmo no instrumento, os nossos alunos são iniciantes. Então, eles começam com 7. Eles têm dos 7 aos 12 para cursar o instrumento dentro da escola. Certo. Então, os que começaram agora tiveram praticamente uma aula, 2. E o que a gente percebeu é que essa afetividade que a gente tem, essa relação, ela passa por qualquer aparelho. A gente pode dar aula por telefone, pode dar aula pela tela. A conexão, ela se estabelece na hora que a gente se vê. Que a gente tenta entrar em contato com o outro, a conexão é uma mágica. Eu não sei explicar, mas dá muito certo.
Mas eu acho que tem que vir daí, né? Essa coisa do professor, né? Tem que vir daí para essa magia acontecer, né? Essa conexão acontecer, né? Não A pode ser de gente, outra forma, eu acho, né? não, a gente teve que, nós professores temos o desafio, a gente está aprendendo a ouvir, porque o que o aparelho devolve para a gente muitas vezes não é o que a criança está fazendo. Então a gente tem que usar a nossa imaginação, toda a nossa energia para conectar com essa criança e transformar o som que vem do aparelho no som que ela está produzindo na casa dela. Então, Porque com certeza o som se modifica, né, Adriane? Assim, até chegar. Tem. Eu faço aqui até chegar em você aí, né? Passa por essas coisas todas aí no espaço. A gente vai percebendo, a gente vai pegando os truques, ver se dá 2, 3 segundos, quanto é o delay, né? Esse é o nosso grande fantasma, o delay. E o que ele tira? Essa coisa de tocar junto, que é uma delícia, que é a parte mais deliciosa. Fazer música é interagir. É você estar junto com alguém, ou você está com o seu instrumento passando uma mensagem para alguém, ou você está compartilhando. E aí não dá mais para fazer isso. Como é que eu vou fazer? Aí a gente teve que quebrar a cabeça. Como eu faço isso? E tem estratégia, você sabia? E por exemplo, como vocês fazem isso? A gente tem... A pessoa que está uma das pessoas tem que desligar o microfone. Então, uma pessoa não ouve a outra, mas elas estão tocando juntas. Aí você faz a contagem e um toca com o outro. E dá para melhor ainda, alguém filmar, aí você tem o resultado de tocar junto. Olha só, tem essa possibilidade do Zoom, né, também, mas mesmo assim não dá para ser exatamente junto, né? Não. Isso, não, assim, não, né? Não dá. Por melhor que seja a conexão, todos os aparelhos eles têm. E a conexão a gente não garante, né? Aqui no Brasil também a gente não sabe as conexões. Então, junto ao mesmo tempo não dá. Você sempre tem que gravar e editar. Mas se você fizer esse truque de apertar o microfone, você toca junto e mata um pouco desse gostinho. Mas vocês também, como teatro, vocês também postam aulas para a galera de música ou a galera só faz ao vivo com os professores? Alguns professores, como tiveram alunos iniciantes, então eles acharam que a estratégia melhor seria postar. E a gente também tem, dentro dos instrumentos, dentro da música, né, tem os instrumentos, mas tem a música, tem uma orquestra e tem corais. E eles continuaram por Zoom, então eles continuaram com essas atividades. E você também posta. Então, eles postam os conteúdos para os alunos já irem se preparando. Então, tem o coral da Júlia e da Flávia, eles postam as letras, as partituras, as orientações e fazem depois os ensaios online. Adriane, e a questão da criança ter ou não ter um instrumento? Quer dizer, que além de você ter um Wi-Fi, um celular bacana, um note, tem um instrumento, né? A gente dá um jeito em tudo na EMEA, você não imagina. Tem violoncelo de cabo de vassoura, tem bateria de potes e tambores e banquinhos. A gente tem piano de maquete. Então, o professor Wilson Dias inventou esses potes para fazer bateria. Baqueta de hashi. Você pode fazer colher de pau, é baqueta. O professor Douglas Framing, ele fez uma guitarra de papelão. A criança construiu a guitarra. A professora Marili Ferreira, ela fez uma maquete de piano. Então, o aluno construiu uma maquete. Ele sabe tudo como o piano funciona e o som vem de copos. E os copos fazem as notas. Então, tem várias. A gente descobriu estratégias maravilhosas. Os professores são maravilhosos. Como o Vando falou, a nossa equipe é muito criativa. E nesse momento, soluções incríveis. Não, incrível isso que você está contando para a gente. Olha só, porque essa coisa do instrumento, né? Nossa, foi resolvido, né? Dentro do possível, né? De uma forma criativa, sem... E sempre o retorno das crianças, e você vê, e porque tem a voz, tem todos, a música, ela é o corpo, ela é o movimento, ela é o som, ela é o visual. Então, nessa hora, você explora todas essas composições da música, né? O visual, nesse momento, é muito importante. As crianças estão lendo mais partitura,
porque elas estão conectadas aqui na tela e aí elas estão lendo mais, acompanhando. Olha só, tem uma perda por um lado e um ganho interessante do outro, né? É. Ai, que É legal, legal. sabe? E esse contato, né, da gente estar dentro da casa delas e com elas, motivou muitas crianças. Crianças que estavam tristes, as crianças ficaram tristes. Mas na hora da tristeza, quando elas ligam o instrumento, escutam o professor e tocam, elas se transformaram. Então, a gente teve muitos depoimentos de professores que o instrumento ficou principal na vida da criança. Ela não parou de tocar e tocou mais, e aprendeu mais. É incrível. O Antônio está falando aqui, né? Que o artista realmente, o artista professor, ele se reinventa o tempo inteiro, né? Olha o que Sim, vocês tiveram que inventar, né? com Querida, eu certeza. queria te agradecer muito. Daqui a pouco o Instagram ele bate a porta na cara da gente. E a gente fica assim, né? Então eu queria te agradecer muitíssimo a você, a toda a EMEA, de falar um pouco dessa maravilha que é a EMEA, dessa história incrível. E o que vocês estão fazendo, gente, é fantástico. Obrigado por esse depoimento, tá bom? Dividir A com a gente que gente isso. agradece. Obrigada, obrigada pelo João Caetano, por esse espaço maravilhoso. E obrigada pelo convite. Quem sabe, final do ano, a gente está lá juntos ainda, hein? Ah, Xê, chame sempre. Muitíssimo obrigado, minha querida. Um beijo Obrigada, grande no seu coração. Fica bem, se cuida. você também. Tchau. Gente, eu vou encerrar a nossa live. Foi incrível hoje essa conversa com a Emia e até a próxima vez.